Na hora de gravar os seus vídeos para a internet, é melhor você ensaiar ou improvisar? Já vou te contar isso logo logo. Agora, antes, se lembra aqui de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado ou avisada de tudo que está acontecendo por aqui. Mas afinal, na hora de gravar os seus vídeos para a internet, é melhor você ensaiar ou improvisar? A resposta é muito simples, depende. E depende, na verdade, de dois fatores: roteiro e de quem você é. O primeiro ponto é o roteiro, ou seja, vai depender se você de repente está fazendo um roteiro de interpretação de texto ou não. Se você está falando, está gravando um roteiro de interpretação de texto, mais ou menos um trabalho de ator mesmo, ou de atriz, seja ele no drama ou na comédia, vai ser muito interessante que você não só ensaie esse roteiro, mas que você decore esse roteiro também. Para você saber ali exatamente qual a intenção que você quer dar no texto, né? Se de repente for um texto de comédia, um roteiro de comédia, qual é o momento da piada, certo? Entende? Então, para que você entenda melhor esse texto e você faça um trabalho melhor com esse texto, que pode ser seu ou pode ser de um outro autor, é mais interessante sim que você ensaie e decore. Agora, se de repente for um outro tipo de roteiro, como esse aqui, por exemplo, que a gente está falando agora, ou seja, falando alguma coisa, discorrendo sobre um determinado assunto, ou então mostrando um trabalho, ou um serviço, ou um produto que você de repente venda, ou então um talento que você tenha, uma habilidade que você tem aí de repente, talvez não seja tão interessante assim decorar, mas ensaiar ou improvisar vai depender muito de você também, que é o nosso segundo ponto. Ensaiar ou improvisar também tem um ponto determinante quando você avalia quem você é de verdade. Ou seja, se você é uma pessoa que tem facilidade para o improviso, talvez seja mais interessante você seguir por esse caminho. Agora, se você não tem facilidade nenhuma com o improviso, se você se sente inseguro só improvisando ou insegura, talvez seja mais interessante você dar uma ensaiadinha nesse texto sim, não decorar, mas ensaiar mesmo e ver ali quais são os pontos dentro do seu roteiro, estabelecido, em pontos, que é bem interessante que você faça isso para que você tenha mais clareza do que você está falando, mais clareza do seu raciocínio na hora que você for falar esse texto ou esse roteiro para a câmera, é mais interessante que você avalie mesmo quem é você a depender, se você tem mais facilidade ou não para improvisar. E como é que você sabe, se você tem mais facilidade ou não para improvisar? O que eu vou falar aqui, gente, não é assim um diagnóstico determinante, não é uma característica determinante de repente, é mais assim, um indicativo que de repente você pode observar na sua vida para saber se você tem ou não mais facilidade para o improviso. Por exemplo, sabe aquelas situações da vida em que a gente simplesmente tá num momento, de repente muita gente, e aí alguém fala uma determinada coisa e fica todo mundo assim meio constrangido naquele climão, sabe? Todo mundo já passou por isso, gente? Então, assim, é normal. Mas numa situação dessas, você é aquela pessoa que, de repente, consegue modificar o assunto, deixar o clima mais leve, ou então fala uma piada, todo mundo descontrai. Você é esse tipo de gente? Você é esse tipo de pessoa que consegue mudar um pouco o clima numa situação dessas? Se você é esse tipo de pessoa, talvez seja um indicativo de que você tenha mais facilidade para o improviso, sim. E talvez o improviso seja uma boa ideia para você. Agora, se de repente você for aquela pessoa que trava, sabe? Aquela pessoa que fica em silêncio, esperando de repente abrir um buraco para ir embora para outro planeta, não sei. Talvez seja mais interessante você ensaiar o seu roteiro, o seu texto ali, o que você tá falando. Na verdade, gente, isso é o que eu tô falando, não é um diagnóstico fechado, tá? Caso a caso, realmente, é que a gente tem que avaliar se a pessoa, com muito treino, se ela tem facilidade ou não para o improviso. Agora, esses sim podem ser alguns indicativos de que, de repente, você tem uma facilidade ou não para improvisar. E aí, dependendo disso, você pode fazer a sua escolha aí. Você quer improvisar? Falar simplesmente o seu texto e baseado em roteiros sempre? Ou então você quer ensaiar um pouco, para se sentir mais seguro ou segura? Aí vai depender de você. Então é isso. Você depende de dois fatores para saber se você precisa ensaiar ou improvisar. Um é o roteiro e outro é você. Agora é aquilo, gente, é interessante você saber que sempre deve haver um equilíbrio. Improvisar completamente, sem nenhum roteiro ali pré-determinado, por exemplo, sem pontos pré-determinados, pode ser muito ruim, porque simplesmente a pessoa pode, de repente, falar muitas coisas e fica muito difícil depois para editar no final, sabe? E
Por outro lado, ensaiar demais às vezes também não é tão legal, que a pessoa pode ficar, o quê? Aquilo que eu falei, engessada. Então, talvez um equilíbrio aí entre os dois aspectos seja o mais interessante para você que quer gravar os seus vídeos aí para a internet. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda aqui a sua mensagem com uma sugestão, ou então alguma coisa que você gostou, que você não gostou. Quem sabe, né, a sua sugestão vai virar um próximo vídeo aqui pra gente no canal. E é aquilo, gente, o importante é se comunicar. Se comunica, mas começa hoje.